Graça e paz para todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E também a todos que ainda não professaram a sua fé em Cristo Jesus. Amém? O alimento espiritual de hoje é um resumo sobre pobreza material e pobreza espiritual. É um problema sério. A pobreza material, ela se resume na falta de bens materiais na vida do homem para o seu sustento ou para a sua sobrevivência aparentemente no meio social ou em qualquer outro meio referente a seu poder aquisitivo. Mas dificilmente essa pobreza leva o homem à morte, espiritualmente falando. Isso porque Deus, Ele tem misericórdia e concede graças aos pobres. 1 Samuel capítulo 2, versículo 28. Já a pobreza espiritual é um problema sério. Ela cresce tanto no mundo secular e também nas denominações religiosas como um todo. Esta sim leva o homem à morte eterna. Essa pobreza se resume em uma vida em que o coração do homem não está direcionado a Deus, o Criador de tudo que há, visível e invisível. Onde o homem não recebeu a graça de Deus mediante a sua fé em Cristo Jesus. Quer dizer, ele não se converteu, ele não nasceu da água e do Espírito, ele não se transformou, ele não se regenerou. São aqueles homens que apostam no seu poder aquisitivo, nos bens materiais que possuem. São vazios, são com egos cheios, na sua popularidade, na sua fama, no seu sucesso, no seu egocêntrico, no seu autoritarismo, para viver uma vida de ostentação, sem se preocupar se o teu próximo está vivendo uma vida precária e desumana, sendo escravo por parte deles mesmos. Eles são os verdadeiros culpados. São aqueles em que os pobres passam como se fossem invisíveis, perdedores, fracassados aos seus olhos cegos, espiritualmente falando. Amém? São aqueles que vivem uma vida como um sepulcro caiado, todo bonito por fora, mas cheio de bicho, de imundícia e rapina por dentro. São aqueles que parecem bonzinhos, humildes, educados, solidários, atenciosos, enfim,
justos aparentemente. Mas os seus corações estão cheios de ódio, de rancor, de iras, de inveja, de soberba, de arrogância, de maus intenções e de traições. Que, por detrás dos olhares dos seus irmãos, comemoram o mau desempenho, o fracasso, a derrota do seu próximo. São falsos, são hipócritas, fariseus. No meio de uma sociedade vazia, suja, horrenda, fracassada, autoritária, machista, imperialista, burguesa, doentia mentalmente falando. E o pior, sem amor nenhum a seu próximo. Que são capazes de usar o nome santo de Deus para satisfazerem os seus próprios interesses, materialmente falando e agindo. Prestem atenção. Onde o povo pobre, a massa em geral, que é agraciada por Deus, são como lixo, como escória, como objeto descartável, como estrumes de animais, como inválidos socialmente falando, como pessoas que só servem para os momentos em que eles necessitam para fazer os trabalhos braçais, como se fossem inferiores, como se fossem escravos, na mentalidade pobre e podre de uns seres vazios e sem escrúpulos que se acham deuses. Que das suas bocas sujas só saem palavras torpes, palavras de baixo escalão, palavras sem nexo nenhum, palavras mentirosas, palavras fingidas e de muita arrogância. E dos seus pensamentos esquizofrênicos e psicopata, só mania de perseguição, só maldades em suas mentes perversas, de artimanhas mundanas e malícias. Estes, sim, são os pobres espirituais que a palavra de Deus nos revela. Vejam em Apocalipse 3, versículo 1. Para estas pessoas que oprimem e maltratam os pobres, fica declarado que a palavra de Deus deixa bem claro que sempre haverá pobre na terra. Deuteronômio 15, versículo 11.
mas que estes serão sempre lembrados por Deus. Vejam lá em Salmo, capítulo 9, 17 e 18. Que perante os olhos de Deus, todos são iguais, sem acepção de pessoas. O homem foi feito à sua imagem e semelhança, independentemente do ter ou não ter uma vida material mais elevada. Com licença. Isso não muda nada entre um homem em relação ao outro. Enfim, ser pobre espiritual é não enxergar o seu próximo com a igualdade, independentemente da sua posição social ou do seu poder aquisitivo socioeconômico. Prestem muita atenção. Não despreze os pobres. Jesus trouxe boas novas de salvação aos pobres. Isaías 61, versículo de 1 a 3. Mateus 11, de 4 a 5. Dá uma olhada lá, vejam com os próprios olhos. Os pobres são bem-aventurados, diz Jesus em Lucas capítulo 6, versículo 20 a 21. Deus tem misericórdia e concede graça aos pobres. Vejam lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 2, versículo 8. Cristo se fez pobre por amor a nós. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Os pobres não devem ser discriminados. Vejam lá em Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Somos sempre alertados a ter uma atitude de amor. 1 João 3,17. E cuidado para com os pobres, compartilhar as riquezas dessa vida com aqueles que nada têm. Lucas, capítulo 14, versículo 13 a 14. Mas deve ser feito com base no amor incondicional e não na ganância ou na exaltação. Preste muita atenção. Os pobres é um povo escolhido de Deus, amém? Você diz, preste atenção, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Apocalipse 3, 17. Esses sim são os verdadeiros pobres aos olhos de Deus, que sonda os corações e é apto para discernir e revelar o oculto e o escondido, e conhece todos os desígnios dos nossos
pensamentos. Sempre haverá pobre na terra. Portanto, diz o Senhor, eu ordeno a você que abra o coração a seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Deuteronômio 15:11. É tudo na luz da palavra. É o que o cristão tem que fazer. Tudo que ele fazer ou falar tem que ser na luz da palavra, né? Portanto, todos aqueles que se acham melhor do que o seu próximo, do que o seu irmão, do que o seu semelhante, não estão em Cristo Jesus. E se não estão em Cristo Jesus, estão mortos, espiritualmente falando. Ainda estão nas trevas, estão sem a luz do Espírito Santo. Não são justificados pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos amados? Prestem muita atenção. Essa mensagem é para abrir os olhos espirituais dos cristãos que não estão dando ouvido ao Espírito Santo de Deus. Àqueles que estão dando mais ouvido aos homens do que ao próprio Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Amém? Acordem, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Enquanto há tempo, vejam só, parem de exaltar homens como ídolos, como mitos, como salvador da pátria. Isto é idolatria, é abominável aos olhos do Criador, do Altíssimo, do nosso Deus, o Deus de Israel, aquele Deus Criador de tudo e de todos. O nosso Deus, o Deus de Israel, Deus não divide a sua honra e a sua glória com ninguém. E deixem também de seguir guias cegos. Quer dizer, seguir pastores, ensinadores, mestres, e assim por diante. Porque quem acompanha cegos cai junto com eles num precipício, num buraco negro, num barranco abaixo. Cai. Vocês sabem, né, que cai junto com eles. Aonde que eu estou falando, não sabe? Prestem muita atenção. Uma observação. Todos aqueles que fazem algo contra os pobres estão fazendo contra Jesus Cristo. Estão mergulhando de cabeça contra a rocha. E todos vocês sabem o que acontece com aqueles que mergulha de encontro com a rocha. Não sabem? O pior de tudo, estão despertando a ira do Altíssimo, que vai ser devastadora contra os tais. Amém, irmão amado? Fico por aqui. Prestem muita atenção no que vocês vão fazer e que estão fazendo. Amém?
Amém, amém, glória a Deus e aleluia, Jesus. Um abraço bem apertado, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem na graça de Deus e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.